Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de trabalho com instalação de recalque, utilizando o conceito de perdas de carga singulares e distribuídas. O exemplo é o seguinte, a instalação é essa daqui. Esse exemplo é muito similar a um retirado do livro Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti. Eu só mudei as dimensões aqui, algumas dimensões do desenho, mas da instalação, mas a figura é retirada de lá, inclusive, do livro do Brunetti. Então o exemplo aqui, a instalação, né, o líquido o fluido está sendo escoado de 0 até 8, está chegando ali a estrutura de recalque, né, que está passando por uma bomba hidráulica aqui nesse ponto aqui, entre 3 e 4. Vamos ler o enunciado primeiro. Sendo a pressão P8 mantida igual a 600 kPa constante, determinar a potência da bomba de rendimento 0,75 e a pressão na entrada dela se a vazão for de 50 litros por segundo. Então são duas perguntas, né? Qual é a potência dessa bomba, que tem rendimento de 75%, né? 0,75, e qual é a pressão na entrada dela? Qual é a pressão na entrada dessa bomba? Lembrando que normalmente em instalações de recalque, a pressão na entrada da bomba chega baixa, chega uma pressão que não é muito grande, mas não pode ser abaixo da pressão de vapor do fluido, para o fluido não evaporar aqui, não se tornar vapor aqui e não haver o fenômeno da cavitação que é tão prejudicial às bombas, né, às máquinas, às bombas hidráulicas. Então a pergunta é, qual é a potência dessa bomba e qual é a pressão na entrada dela? Dados. Os tubos aí, né, a tubulação é de ferro galvanizado e com isso lá no diagrama de Mudhouse, eu falei sobre ele em outro vídeo. A rugosidade equivalente é de 0,15 vezes 10 a menos 3 metros, isso já é dado também no enunciado. E aí, os coeficientes de perda de carga concentrada são os seguintes: KS1 igual a 15, KS2, KS6, 0,9, KS3, KS5, 10, KS7, 1 e KS4, 0,5. O que é isso? O KS1 é uma válvula de pé com crivo, o KS2 e o KS2 e 6 são cotovelos, né, as perdas de carga singulares devidas aos cotovelos em 2 e 6. 3 e 5 são válvulas globo, né, são registros tipo globo. 4 é uma válvula de retenção para não deixar o fluido voltar após ele passar, né, após ele subir aqui, passar por esse ponto aqui na tubulação que sobe. E 7 é um alargamento brusco, também há perda de carga do fluido quando ele vem de uma seção bem menor para uma bem maior, que é o caso de quando ele chega aqui no reservatório de grandes dimensões. Então, esses são os coeficientes de perda de carga singular, né? E também disso, a pressão de vapor da água 1,96 kPa a temperatura ali de trabalho do fluido, porque essa pressão varia com a temperatura do fluido. Se aumenta a temperatura, essa pressão de vapor também aumenta, né? O gama é 10 a quarta Newton por metro cúbico, peso específico, que é o peso específico da água. Ni, aqui é a viscosidade cinemática da água, 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo, vamos adotar esse valor, Ni, né, a viscosidade cinemática. A pressão atmosférica, 101 kPa. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de energia cinética alfa igual a 1, que vai lá na expressão de carga, de carga manométrica. Os comprimentos: L1 meio metro, L2 3 metros, L3 15, L4 8, L5 40 e L6 1 metro. Então temos aqui os comprimentos L1, L2, L3, L4, L5 e L6. Por fim, indica-se com o índice S o que se refere à sucção e com R o que se refere a recalque. Dados: o diâmetro de sucção neste caso é igual ao diâmetro de recalque, que é igual a 20 centímetros. Nem sempre isso acontece, às vezes os diâmetros são diferentes. Neste caso estamos adotando diâmetro de sucção, que é entre aqui o 0 e 3, né, a entrada da bomba, 20 centímetros, e diâmetro de recalque, logo após a saída da bomba até chegar no reservatório final, né? Esse também 20 centímetros. Isso simplifica um pouco os cálculos, né? Se houvesse diâmetros diferentes, a gente teria um pouco mais de trabalho em relação a este exemplo que eu vou mostrar aqui. Os conceitos seriam os mesmos, mas eu teria que trabalhar separadamente com sucção e com recalque em algumas partes aqui desse problema. Então, resolvendo aqui, é o seguinte: eu fiz um desenho aqui, né, um desenho simplificado aqui da estrutura, que está melhor representada aqui, sem dúvida, né, claro, mas com as medidas, né, meio metro aqui, né,
o L1, L2 igual a 3 metros e assim por diante. Ó, meio metro aqui, 3 metros, 15 metros aqui esse trecho, 8 metros aqui a altura, né, da tubulação. Depois tem 40 metros aqui nessa tubulação horizontal lá em cima. Isso, lógico, está fora de escala o desenho, mas vale o que está na cota, né, a cota está correta. E 1 metro ali de altura do reservatório de grandes dimensões. E lá em cima, o fluido ele está sofrendo uma pressão de 600 kPa. Ele não está no ar, ele não está a pressão atmosférica. Ele está sofrendo uma pressão efetiva aqui de 600 kPa, aqui, ó, igual a 600 kPa, que é uma pressão bem maior que a pressão atmosférica. Então, vamos aos cálculos. Né? Aqui as válvulas são indicadas, 1, 3, 4 e 5 são válvulas de diferentes tipos, conforme indicado na figura anterior. E 2 e 6 são cotovelos, né? Mudanças de 90 graus, nesse caso aqui, da direção do escoamento do fluido. E 7, um alargamento brusco. Então vamos resolver esse problema. Vamos trabalhar primeiro com a equação da energia entre 0 e 8. Né? O ponto de partida do fluido, 0, ao ponto de chegada, o 8. Então ele vai do 0, vai para o 1, 2, 3, vai até o 8. Ele vai de baixo para cima, com a bomba aqui succionando. Vamos lá. Sempre, né, a equação da energia, isso já foi visto em outro vídeo, vai sempre no sentido do escoamento, então é de 0 para 8, H0 mais H da bomba é igual a H8 mais a perda de carga entre 0 e 8. Então essa equação deve ser feita sempre no sentido do escoamento, que nesse caso é de 0 para 8. O plano horizontal de referência que eu adotei é essa linha aqui onde está o 0. Então essa é a linha com Z igual a 0 para mim. Então vai ficar, vou calcular a carga em 0, é P0 sobre gama, a pressão aqui é 0, pressão efetiva 0, que é a pressão atmosférica, P0 sobre gama, né? Pressão atmosférica significa pressão absoluta atmosférica e pressão efetiva 0. Mais o alfa, que é aquele coeficiente de energia cinética que vale 1, vezes V0 ao quadrado sobre 2G. Aqui o reservatório é de grandes dimensões, considera-se que a velocidade do fluido é 0 aqui, que ele esvazia ou aumenta de nível muito devagar. Nesse caso aqui, devido a essa instalação, ele está esvaziando, né? Mas muito devagarinho, porque é um reservatório de grandes dimensões. Está esvaziando porque a água está saindo do 0 para chegar lá no reservatório lá em cima. E o Z0 é 0 porque aqui é o nosso plano horizontal de referência, o plano adotado horizontal de referência. Com isso, a carga em 0 dá 0 aqui. Então, o Z0, aí, a referência adotada, é 0. O H8 e a carga em 8 também dá para calcular. Por quê? É P8 sobre gama, mais alfa V8 ao quadrado sobre 2G, mais Z8. Perceba, o alfa é igual a 1, mas o V8 aqui é 0. Por quê? Porque esse reservatório é de grandes dimensões. Apesar de estar aumentando o nível do reservatório, como ele é de grandes dimensões, a água que está chegando aqui está gerando uma mudança de velocidade muito lenta, muito devagarinho aqui, que a gente pode aproximar para 0. Então temos aqui V8 é 0, esse termo fica igual a 0. E o Z8, pessoal, o Z8 é meio, aqui ó, a partir desse 0, né, da linha aqui que eu estou indicando no mouse, né, da linha aqui do reservatório. É meio mais 8 metros, 8,5, mais 1, 9,5. Então o Z8 é 9,5. E o P8 sobre gama, né, isso vai dar, eu já vou mostrar no próximo slide. Então o Z8 aqui é meio mais 8 mais 1, 9,5 metros. Seguindo aqui, para a gente concluir o H8. O H8 vai ser P0 sobre gama, P0 é 600 kPa, 600 vezes 10 a terceira pascais, né, sobre 10 a quarta, que é o gama da água, tudo no sistema internacional, mais 0 devido à velocidade, mais 9,5, isso vai dar 69,5 metros, que é a carga em H8, que é a carga em 8. Então, H0 vale 0, H8 vale 69,5. Nós já temos esses dois termos aqui. Agora, o passo é encontrar esse termo aqui, ó, as perdas de carga entre 0 e 8. As perdas de carga, que são perdas de carga distribuídas, né, devido ao movimento do fluido na tubulação, a perda por atrito com o movimento na tubulação, e as singulares, que são devidas aos obstáculos que o fluido enfrenta na tubulação. Então temos que somar as distribuídas com as singulares. Então aqui, ó, a velocidade do fluido. Para a gente calcular as perdas de carga, precisamos da velocidade do fluido e temos informação suficiente para encontrá-la. A velocidade de sucção é igual à velocidade de recalque nesse caso, porque o diâmetro de sucção é igual ao de recalque, que é 20 centímetros. Então, por quê? O fluido está em escoamento aqui, regime permanente,
como os diâmetros da tubulação de sucção e de recalque são iguais, né, no nosso caso, no exemplo que eu estou fazendo aqui, então a velocidade do fluido é a mesma, a velocidade de sucção é igual à velocidade de recalque, que eu vou chamar de V. E a velocidade V é igual a vazão em volume dividido pela área, né? Q é igual a V vezes A, ou V é igual a Q sobre A, né? V vezes A, o A está multiplicando, passa dividindo, a velocidade fica vazão pela área. A vazão já foi dada, ó, 50 litros por segundo. 50 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tudo no sistema internacional. Unidade do que for, velocidade, vazão, carga, tudo. A área, e a área é π diâmetro ao quadrado sobre 4, né, tanto para sucção quanto para o recalque, né, o diâmetro é o mesmo, dá π vezes 0,2 metros, né, que é 20 centímetros, né, o diâmetro de sucção é igual ao diâmetro de recalque, no sistema internacional dá 20 vezes 10 a menos 2, ou 0,2. Ao quadrado sobre 4, isso dá 342 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Então, temos a área e temos a vazão. Então a velocidade e a vazão dividido pela área, isso vai dar 50 vezes 10 a menos 3 sobre 342 vezes 10 a menos 2, isso vai dar 1.592 metros por segundo, 1,592 metros por segundo. Velocidade já na unidade do sistema internacional. O Reynolds, pessoal, vamos calcular aqui o Reynolds. O Reynolds de sucção, se eu já tenho a velocidade aqui, eu consigo calcular o Reynolds nesse escoamento. O Reynolds de sucção também é igual ao Reynolds de recalque, porque a velocidade é a mesma, né, na tubulação inteira, por causa do mesmo diâmetro. É V vezes D sobre Ni. A velocidade é 1.592, o diâmetro é 0,2 metros e o Ni é 10 a menos 6, conforme fornecido inicialmente aqui a viscosidade cinemática. E aí nós achamos o Reynolds 3,18 vezes 10 a quinta. 3,18 vezes 10 a quinta 3,18 vezes 10 a quinta, sem unidade nenhuma. O Reynolds não tem unidade nenhuma, né? O dH sobre K é o diâmetro hidráulico da tubulação, que é o diâmetro, né, na seção circular, que é o 0,2, sobre K. K é a rugosidade equivalente da tubulação, né, que nesse caso aqui vale 0,15 vezes 10 a menos 3 metros, porque a tubulação é de ferro galvanizado, de ferro galvanizado. Então, é a rugosidade da tubulação. Então, ó, com dH sobre K, aqui fazendo essa conta, é 0,2 dividido por 0,15 vezes 10 a menos 3, isso dá aproximadamente 1.333,33. Com o dH sobre K e o Reynolds, para cálculo da perda de carga distribuída, eu preciso do fator F, fator de perda de carga distribuída, sobre o qual eu falei em outro vídeo. E, então, vamos encontrar esse fator F utilizando o diagrama de Moody-House, que é esse diagrama aqui, sobre o qual eu já comentei também em outro vídeo. Então, ó, vamos lá. O Reynolds é 3,18 vezes 10 a quinta, e o dH sobre K é 1.333, aproximadamente. Ó, aqui está 10 a quinta. Aqui está 2 vezes 10 a quinta, aqui está 4, então aqui está 3 vezes 10 a quinta. 3,18 é um pouquinho à direita aqui. E aí eu desço numa linha paralela, uma curva, né, paralela a essas curvas aqui inclinadas, que são as curvas do Reynolds, até encontrar o 1.300 aproximadamente no dH sobre K. Eu cheguei no dH sobre K igual a 1.000, eu ando um pouquinho mais abaixo, mais ou menos aqui está 1.300, porque ali embaixo está 2.000. E aí eu traço uma linha horizontal aqui para chegar no F, e eu chego no F aproximadamente igual a 0,019, entre 0,018 e 0,02. Então voltando, ó, eu tenho o Reynolds 3,18 vezes 10 a quinta, aproximadamente aqui. É claro que o F aqui não é exato, né? Mas você chega muito perto de um valor bem correto, né? Então você está muito perto do correto, num valor mais do que satisfatório. Então aqui, ó, nós temos o 3, essa linha aqui seria o 3,5, é um pouco antes, 3,18 vezes 10 a quinta. Eu desço na linha paralela a essas curvas até cruzar essas linhas horizontais aqui, que são as linhas de dH sobre K, conforme eu falei em outro vídeo. 3,18, eu desço aqui e chego no 1.333, aproximadamente aqui, entre 1.000 e 2.000, e traçando aqui uma linha reta para chegar no F, eu chego em 0,019. Então,
chegamos aqui no F de sucção, né, no coeficiente de perda de carga distribuída de sucção, igual ao fator de perda de carga de recalque, e ambos são 0,019, porque o Reynolds para os dois casos é o mesmo, DH sobre K para os dois casos é o mesmo. Se fossem diferentes, eu teria que calcular o F, observar lá no gráfico o F de sucção e o F de recalque e trabalhar separadamente com os dois. Então encontramos o F de sucção e o F de recalque pelo diagrama de Moody-House. No próximo vídeo eu concluo a resolução deste problema.